Sabe aquele momento em que tudo parece ter perdido o sentido? Quando você deita na cama à noite, olha para o teto e sente um vazio tão profundo que não sabe se vai conseguir continuar no dia seguinte? Você tenta sorrir para os outros, mas por dentro, algo grita por socorro. E aí você se pergunta, será que Deus me esqueceu? Se essa pergunta já passou pela sua mente, então esse vídeo é para você, porque hoje eu quero te mostrar que Deus nunca parou de te amar. E mesmo agora, enquanto você pensa em desistir, Ele está escrevendo o capítulo mais bonito da sua história. Você já se sentiu como se tivesse chegado ao fim da linha, como se não existisse mais nada além desse buraco escuro. Às vezes, parece que tudo o que você construiu desabou. Os sonhos que um dia te fizeram sorrir viraram cinzas. E você se pergunta, como foi que eu cheguei até aqui? Às vezes você olha para trás e pensa, tanto esforço, tanto sacrifício, e no final, o que sobrou? É como se estivesse tudo morto dentro de você. A esperança, a força, até mesmo a fé. E você acredita que esse é o fim. Mas e se eu te dissesse que não é o fim? Que esse momento em que tudo parece ter sido destruído pode ser, na verdade, o início de algo completamente novo? Que o chão que cedeu debaixo dos seus pés pode estar dando lugar a um terreno mais firme, onde Deus vai construir algo maior do que você jamais imaginou? Na história de Lázaro, quando Jesus chega à aldeia, tudo já parecia perdido. Ele estava morto. Havia dias. O corpo já cheirava mal. Era impossível, aos olhos humanos, haver qualquer solução. Mas Jesus não trabalha com impossibilidades. Ele é especialista em ressuscitar aquilo que o mundo já deu por encerrado. Quando todos achavam que era tarde demais, Jesus mostrou que com ele nunca é tarde. Ele chamou Lázaro pelo nome e o morto saiu. Vivo, restaurado. Talvez a sua situação seja essa. Você acha que já passou do tempo, que é tarde demais para consertar o casamento, tarde demais para voltar a sonhar, tarde demais para reencontrar a alegria, tarde demais para reconstruir o que foi quebrado. Mas olha bem no fundo do seu coração e tenta se lembrar, quando foi que Deus te prometeu uma vida sem lutas? Nunca. Ele prometeu estar com você em meio às batalhas. Ele prometeu nunca te deixar. Agora respira fundo e pensa na sua vida. Quantas vezes você já quis jogar tudo para o alto? Quantas vezes chorou em silêncio para ninguém perceber? Quantas vezes deitou no travesseiro e pensou que não aguentaria mais um dia sequer? E mesmo assim, você está aqui agora. Sabe o que isso significa? Que existe força dentro de você, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo com medo, porque você não chegou até aqui à toa. Existe um propósito maior por trás de tudo isso. E se for justamente essa dor que você está sentindo agora que vai se tornar o seu testemunho amanhã? E se esse fundo do poço for o lugar onde Deus vai te encontrar de um jeito que você nunca experimentou antes? Às vezes, Deus permite que tudo desmorone, não porque Ele quer te ferir, mas porque Ele quer reconstruir do zero. Ele quer te mostrar que o que Ele tem para você não se compara com o que você perdeu. Na vida real, isso também acontece. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que perderam tudo e, quando parecia que não havia mais saída, encontraram um novo caminho? Gente que faliu, que foi traída, que foi abandonada, que perdeu entes queridos. E no meio desse caos, encontraram a presença de Deus de uma forma tão profunda que foram transformadas. A dor virou combustível, o choro virou renovo. Você conhece a história da J.K. Rowling? Antes de escrever Harry Potter, ela era mãe solteira, vivia com dificuldades financeiras, enfrentando depressão profunda, sendo rejeitada por editoras. E se ela tivesse desistido? Se ela tivesse se convencido de que aquele momento sombrio era o fim da sua história? Mas ela continuou. Ela persistiu. E o que parecia o fim foi o início de algo extraordinário.
Talvez você não veja ainda. Talvez tudo ao seu redor esteja gritando que acabou. Mas o que você sente agora não é o fim da sua história. É só a pausa antes do renascimento. E quando Deus entra, até o que estava morto ganha vida de novo. Até os sonhos que você enterrou, achando que nunca mais iam florescer, podem ser chamados pelo nome. E eles vão sair para fora, vão respirar, vão viver. Então, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você ache que já não tem mais forças, segura firme, respira, porque esse deserto vai passar. É o recomeço. E dessa vez, com Deus no controle de tudo. Você já teve aquela sensação de que simplesmente não é suficiente? De que não é bom o bastante? E lá na frente, quando você olhar para trás, vai entender que foi nesse momento, exatamente nesse, que Deus estava te carregando no colo. Não é o fim. Santo o bastante, inteligente o bastante, forte o bastante, já se olhou no espelho e pensou: Deus não pode me usar assim. Eu erro demais, eu falho demais. Talvez você esteja carregando um fardo enorme de culpa, achando que as oportunidades passaram, que o seu tempo já foi, que agora só resta sobreviver. Mas deixa eu te contar uma verdade que pode transformar tudo. Deus não espera a perfeição. Deus procura disposição. A Bíblia está cheia de histórias assim, de pessoas que, aos olhos humanos, jamais seriam escolhidas. Moisés tinha dificuldades para falar. Ele tentou argumentar com Deus, dizendo que não era capaz, que ninguém iria ouvi-lo. E sabe o que Deus respondeu? Eu estarei com você. Gideão se via como o menor de todos, fraco, insignificante. E mesmo assim Deus o chamou para liderar um exército. Davi era apenas um pastor de ovelhas esquecido no campo quando foi ungido rei. Raabe era uma prostituta, mas foi incluída na linhagem de Jesus. Pedro, impulsivo e medroso, negou Jesus por 3 vezes e ainda assim foi escolhido como coluna da igreja. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu não sirvo para isso? Quantas vezes se escondeu atrás dos seus erros passados, das suas limitações, da sua vergonha? Talvez você tenha se convencido de que Deus só usa quem é perfeito. Mas isso não é verdade. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os que Ele chama. Talvez hoje você esteja se sentindo quebrado por dentro, como se tivesse perdido tudo. Sua identidade, sua força, sua coragem. Mas escuta, Deus não precisa de perfeição. Ele só precisa que você se entregue. Porque os pedaços que você acha que não servem mais, Ele transforma em instrumentos de cura, de consolo, de esperança. Ele usa as suas cicatrizes para tocar outras vidas. Ele transforma sua dor em ministério, sua fraqueza em testemunho. Você já parou para pensar que aquilo que você mais esconde pode ser exatamente o que Deus quer usar para alcançar alguém? Que sua história, com todas as falhas, pode ser o elo entre o céu e o coração de alguém que está pensando em desistir. Nos dias de hoje, tantas pessoas vivem se comparando nas redes sociais. Olham para a vida dos outros e pensam: eu nunca vou ser assim. Mas o que você vê nas fotos não mostra as lutas, os choros escondidos, as noites em claro. E você se esquece de que a sua autenticidade, a sua luta, o seu processo são preciosos para Deus. Tem uma mulher chamada Christine Caine. Ela foi adotada, sofreu abusos na infância e passou boa parte da vida sem saber quem realmente era. Um dia, ela decidiu parar de se esconder e entregar sua dor a Deus. Hoje, ela viaja o mundo pregando o Evangelho, salvando vidas do tráfico humano, restaurando identidades. Não porque era perfeita, mas porque se colocou à disposição. O mesmo Deus que chamou pessoas imperfeitas no passado, ainda chama hoje, e Ele está chamando você. Não importa o que te disseram. Não importa se você acha que não sabe falar direito, se tem medo de público, se sente vergonha do seu passado. Deus te vê além das suas limitações. Ele vê o seu coração. E se lá dentro ainda houver uma centelha de fé, Ele vai acender uma fogueira. Você pode estar trabalhando numa empresa comum,
achando que ali não tem propósito. Mas Deus usa você naquele ambiente, através da forma como você trata as pessoas, da sua honestidade, da sua resiliência. Você pode ser estudante, mãe, pai, aposentado. Deus não tem limite de idade, nem de formação, nem de status. Ele só precisa que você diga: eis-me aqui. Não subestime o poder de um coração rendido. Não ache que sua vida precisa estar perfeita para que Deus comece a agir. A graça dele não depende da sua performance. Ela depende do amor dele, e esse amor nunca falha. Então, se hoje você acha que está pequeno demais, lembra que é com 5 pães e 2 peixes que ele alimenta multidões. Se você se sente fraco, lembra que é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E se você se sente invisível, saiba que ele te vê. E ele escolheu você. Justamente você. Tem horas que o silêncio de Deus machuca, dói mais do que qualquer resposta negativa, porque a gente ora, se derrama, chora de joelhos e nada acontece. A gente espera um sinal, uma porta aberta, uma palavra, qualquer coisa, e o que vem é o silêncio. Um silêncio que ecoa tão alto dentro da alma que chega a dar medo. E então vem a dúvida: será que Deus me abandonou? Quantas vezes você já se sentiu ignorado por Deus? Já fez de tudo para chamar a atenção dele e ainda assim tudo parece parado. Você já olhou para a vida dos outros e pensou: por que para mim é tão difícil? Porque parece que todo mundo está indo, crescendo, realizando, enquanto você está parado, preso numa estação que não termina nunca. E o pior, sem nenhuma explicação, só o silêncio. Mas o silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus é tratamento, é processo, é lapidação. Foi no silêncio que ele moldou os maiores nomes da Bíblia. Foi no silêncio que ele esculpiu caráter, que ele aprofundou raízes, que ele preparou a fundação para algo que só poderia ser sustentado por alguém verdadeiramente maduro. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele carrega propósito, sempre. Jesus sentiu esse silêncio. No Getsêmani, momentos antes da cruz, ele se ajoelhou e orou com angústia, suou gotas de sangue, clamou ao Pai, dizendo: se for possível, afasta de mim este cálice. E o que ele ouviu? Nada. O céu permaneceu em silêncio, e mesmo assim, ele escolheu confiar, escolheu obedecer, escolheu permanecer. É isso que Deus espera de você no silêncio, que você permaneça. Que você continue acreditando mesmo sem ver, porque é aí que a fé se torna real. É fácil confiar quando tudo está bem, mas confiar quando nada faz sentido, isso é fé de verdade. Isso toca o coração de Deus. Você pode estar orando por uma porta de emprego que não se abre. Pode estar esperando uma resposta sobre um tratamento, um relacionamento, um sonho antigo. Pode estar lutando contra um medo, uma ansiedade, um trauma. E tudo que tem recebido em troca é silêncio. Mas Deus está mais perto do que você imagina. Ele está trabalhando nas partes invisíveis da sua história, organizando o cenário, tocando corações, abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar. Pensa comigo, uma semente, quando é plantada, não faz barulho, fica escondida debaixo da terra, em silêncio, mas lá dentro algo está acontecendo, está criando raízes, está se preparando para romper. Você não vê, mas o processo está em andamento. A mesma coisa acontece com você. O silêncio de Deus é o tempo da semente. É quando Ele te fortalece por dentro. É quando Ele tira o que te atrasa e coloca o que te sustenta. Quantas pessoas que hoje são admiradas passaram pelo silêncio antes da vitória? Nick Vujicic é um exemplo. Nascido sem braços e sem pernas, ele passou por crises intensas de autoestima, chegou a tentar suicídio aos 10 anos. Ele orava pedindo cura, pedia para Deus tirar sua dor, e o céu parecia calado. Mas Deus estava moldando algo muito maior. Hoje, ele é um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo, levando esperança a milhões.
O milagre não foi o corpo dele mudar. O milagre foi o coração dele ser transformado mesmo sem a cura. Deus não responde da forma que a gente quer. Ele responde da forma que a gente precisa. Às vezes, ele não muda a situação, porque quer mudar você primeiro. Ele quer te preparar, te amadurecer, te ensinar a andar pela fé e não pela vista. E aqui vai algo que pode te ajudar. Durante os próximos 7 dias, tire 5 minutos antes de dormir e fale com Deus, sem pedir nada. Só agradeça. Mesmo sem entender tudo, agradeça pelo que você tem, pela vida, pela oportunidade de recomeçar. Isso vai te ensinar a ouvir no silêncio. Vai treinar seu coração a descansar mesmo sem respostas. E quando você menos esperar, ele vai falar. E vai ser tão claro, tão forte, tão cheio de amor, que você vai entender por que o silêncio foi necessário. Então respira. Não entre em pânico só porque Deus ainda não respondeu. Ele não está longe, ele só está te preparando para algo que exige maturidade, fé e confiança. Porque o que ele vai te entregar não é qualquer coisa, é algo grande. E quando chegar, você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido no silêncio. Tem momentos em que a dor é tão grande que a gente começa a acreditar que ela não tem sentido nenhum. Que a única coisa que ela faz é machucar, atrapalhar e nos fazer parar. E por causa disso, muita gente entra num ciclo de desistência silenciosa. Vai vivendo no automático, fingindo que está tudo bem, mas por dentro está se apagando um pouco mais a cada dia. E a verdade é que essa dor que você está carregando hoje pode ter virado um peso tão sufocante que parece impossível acreditar que ela possa gerar algo bom. Mas e se ela for exatamente a ferramenta que Deus está usando para criar algo novo dentro de você? A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas, não só as boas, mas todas, até as mais dolorosas. Até aquelas que a gente queria apagar da memória. Até aquelas que a gente nunca teve coragem de contar para ninguém. Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. E quando a gente entrega a Ele não só as vitórias, mas também as cicatrizes, Ele começa a construir algo com um propósito maior do que a gente jamais imaginou. Pensa nas situações que você tem enfrentado ultimamente. Pode ser a perda de alguém que você amava muito. Pode ser um término inesperado, um fracasso financeiro, uma luta emocional que ninguém vê. E você tenta se manter firme, mas às vezes sente que vai desmoronar a qualquer instante. O coração aperta, a vontade de sumir aparece e você se pergunta: será que algum dia eu vou sair disso? Mas talvez você ainda não percebeu que no meio dessa dor está nascendo um novo você. Mais forte, mais sensível, mais profundo. Um você que sente empatia pelos outros. Um você que tem mais compaixão, que ora com mais verdade, que vive com mais intensidade. É que a dor, quando entregue nas mãos certas, se transforma em propósito. E não é só teoria, é real. A atriz Viola Davis, por exemplo, cresceu em extrema pobreza. Teve uma infância marcada por violência doméstica, preconceito e insegurança alimentar. Ela mesma já contou que muitas vezes passou fome, viveu com vergonha do cheiro das roupas, do estado da sua casa. Mas em vez de se entregar à amargura, ela se levantou com fé e perseverança. Hoje, ela é uma das atrizes mais respeitadas da história. E quando perguntam o que a tornou tão forte, ela diz: foi a dor que me ensinou a lutar. É isso. A dor não é o fim, é o começo de uma missão. Você já reparou que as pessoas mais sensíveis, mais humanas, mais empáticas, são aquelas que mais sofreram? Porque a dor ensina coisas que o conforto nunca vai ensinar. A dor te aproxima de Deus de um jeito que a alegria não consegue. É no momento em que você chega ao limite que você percebe que não é a sua força que sustenta a sua vida. É a graça dele. E isso muda tudo. Talvez você esteja pensando:
Mas eu não vejo nada de bom nisso tudo que estou passando. E é normal. Quando a gente está no meio da tempestade, é difícil enxergar além da nuvem escura. Mas você não precisa ver, você só precisa crer. Porque o que Deus está fazendo agora, em silêncio, no secreto, vai fazer sentido lá na frente. Vai servir de abrigo para quem ainda vai passar pelo mesmo vale que você está enfrentando agora. E se você tiver disposição, eu quero te propor algo. Durante os próximos 7 dias, todos os dias, escreva em um papel uma dor que você viveu e uma lição que você aprendeu com ela. Pode ser uma lição pequena, simples, mas que tenha te ensinado a ser alguém melhor. No final da semana, leia tudo. E você vai perceber que Deus não desperdiçou nenhuma lágrima, que cada marca deixou uma mensagem e que a dor não destruiu você. Ela lapidou. Não tente fugir da dor, não tente escondê-la ou ignorá-la. Leve ela até Deus, coloque nas mãos dele, porque quando ele pega aquilo que te feriu, ele transforma em algo que pode curar outras pessoas. Isso dá sentido à luta, isso dá valor à lágrima, isso transforma desespero em destino. Você ainda vai olhar para esse momento com lágrimas nos olhos, mas de gratidão. Vai dizer: eu não entendi naquela hora, mas agora eu vejo. Deus estava me preparando. Porque sim, você foi ferido, mas também foi escolhido. Porque sim, você sangrou, mas também vai florescer. Porque a dor que te dobrou de joelhos hoje é a mesma que está te moldando para voar amanhã, e o mundo ainda vai ouvir sobre alguém que venceu, alguém que não desistiu, alguém que foi curado por dentro e começou a curar os outros também. Esse alguém é você. Você que me escuta agora. Talvez esteja com o coração em pedaços, talvez esteja segurando o choro há muitos dias, tentando parecer forte para todo mundo, mas por dentro gritando por ajuda. Talvez ninguém saiba o peso que você tem carregado, nem imagina o quanto tem doído levantar todos os dias e continuar. Mas eu quero que você ouça isso como se fosse Deus falando diretamente ao seu coração. Eu ainda estou aqui. Eu nunca te deixei. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, esquecido por muitos, ignorado por aqueles que juraram te amar, mas você nunca foi esquecido por Deus, mesmo quando tudo ficou escuro. Mesmo quando você parou de orar, mesmo quando se afastou, Ele ficou, Ele esperou e Ele continua aí do seu lado, segurando você, mesmo que você não sinta, porque amor verdadeiro não desiste. Amor verdadeiro permanece. Talvez você pense que já falhou demais, que não tem mais jeito, que já perdeu tempo demais, mas Deus não trabalha com tempo perdido. Ele trabalha com redenção. Ele transforma restos em começos. Ele pega as cinzas e faz nascer algo novo. Você ainda não viu o que Ele está prestes a fazer. Você ainda não viu o que Ele já começou dentro de você. Você não é um erro, você não é um fardo. Você é propósito, você é escolha, você é um plano que está em construção pelas mãos do Criador do Universo. E mesmo que hoje você esteja caído no chão, sangrando por dentro, sem forças para pedir socorro, escuta essa verdade com toda a sua alma. Isso não é o fim. Ainda há vida, ainda há promessa, ainda há um recomeço. Você só precisa dar mais um passo. Só mais um. Mesmo chorando, mesmo sem entender, só mais um. E quando você olhar para trás, você vai se emocionar por não ter desistido. Você vai abraçar a si mesmo e dizer: valeu a pena continuar. Porque Deus vai te mostrar que tudo isso estava te empurrando, não para destruição, mas para o propósito. E se agora as lágrimas estiverem caindo, deixa cair. Porque às vezes chorar não é sinal de fraqueza. Às vezes é o Espírito de Deus lavando a sua alma e começando tudo outra vez. Você é amado, você é necessário e você ainda vai viver os dias mais lindos da sua história. Não solta a mão dele, ele nunca soltou a sua. Ainda dá tempo, ainda há esperança e o milagre já começou dentro de você.